Olá pessoal do Dentcast, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês em São Paulo. Estamos aqui com um convidado muito especial, vamos bater um papo aqui muito legal. Dr. Erlon Vilela, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial e também ortodontia. Doutor, pode se apresentar para a gente? Fique à vontade nesse momento. Primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite, de poder estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho da minha área, onde eu atuo. Como você falou, sou cirurgião dentista, sou formado há 28 anos, atuando na odontologia e há 9 anos na parte de harmonização facial. Hoje minha clínica é somente harmonização, tenho minhas mentorias também de cursos para iniciantes, para quem está entrando no mundo da harmonização, e também sou speaker de algumas marcas, palestras, congressos, estamos aí para dividir conhecimento. Tem muita coisa aí para agregar então na nossa profissão. Que legal. Doutor, e como é que foi que começou assim, na odontologia? Como é que você quis fazer a faculdade de odontologia? Sempre pensei que você seria dentista, Já tinha na família alguns profissionais, e quando eu comecei a estudar, falei, não, quero fazer odonto, então nunca pensei em outra área. Então já pensei vestibular, já passei, já fui guiando minha carreira aí na odontologia. E aí você começou depois que você se formou, você começou atuando em qual área? Assim? Comecei como clínico, fiquei como clínico mais ou menos um ano e pouquinho. Fiz algumas autorizações em endo, gostava também bastante da parte da odontia, e depois me encontrei com a ortodontia. Aí já fiz a minha especialização em ortodontia, onde atuei durante uns 15 anos com orto. Trabalhei bastante em São Paulo, bastante clínicas, depois somente nas minhas, E com o passar do tempo, comecei a ter algumas clínicas também, Tive dentro de São Paulo, fora de São Paulo, Minas Gerais, Nordeste. E eu comecei mais a ficar nessa parte administrativa de clínica, onde eu deixei o atendimento à ortodontia. E eu gosto de atender, Então chegou um momento que eu falei, não, eu quero voltar a atender. Voltar para o mocho. E foi no início quando começou a parte de harmonização, que a gente fala, pode fazer, não pode fazer. Então fui fazendo alguns cursos, algumas imersões, fui criando conhecimento, para começar a praticar. E quando realmente foi liberado, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer a especialização. Aí fiz minha especialização. Nesse caso, quando você voltou, depois desse momento de gestão, você já foi para a ROF, não? Já voltou para a Orto. Não voltei para a Orto. Já não queria mais trabalhar com ortodontia. Então você também tem um pouco de experiência na área da gestão ali, com as clínicas odontológicas também? Sim, também tem também. Eu ficava mais com a parte não administrativa, mas a parte de cuidar do gerenciamento da clínica, dos profissionais que trabalhavam com a gente, secretária, gerente. Então eu ficava mais com essa parte, não a parte do financeiro, A gente tinha setores divididos, Então minha parte era essa gestão mesmo de estar conversando, de estar vendo o que está acontecendo, estar apoiando os profissionais que estavam trabalhando com a gente, ajudando também nos atendimentos. Então era essa minha parte dentro das clínicas. E o que fez assim você mudar na questão de atendimento odontológico para harmonização? Quando eu comecei, eu gosto de atender, Eu gosto de estar ali com o paciente. Eu falei, não, preciso voltar, quero ter esse contato. E eu sempre gostei de parte de estética, Sempre achei a estética um caminho muito legal, você devolver a autoestima do paciente. Sim. E quando eu me encontrei, que eu fui vendo os meus resultados, eu falei, não, é isso que eu quero para mim, é isso mesmo, A gente consegue se identificar com aquilo, com a área que a gente está, específica, a gente vai ter, que a gente tem mais facilidade para entregar resultados, E quando eu falei, não, eu tenho mão para isso, eu tenho olhar clínico para isso, é aqui agora que eu quero ficar. E assim, dentro da ortodontia e da harmonização orofacial tem uma diferença entre questão do sucesso, de você aparecer mais. Você acha que mudou muito isso depois que você foi para a harmonização? Eu falo assim, a odontologia tem as fases, tem os boom, Quando começou a ortodontia também era o boom da ortodontia, o boom do implante, Depois vem as partes de lentes de contato. E a harmonização é que eu falo que o mundo da harmonização é um pouco mais glamuroso, Então você tá mais ali em exposição, em estar mostrando o seu trabalho. Uma certa autoridade.
autoridade, uma certa autoridade. Então, assim, mudou bastante, né? E como eu comecei lá atrás, no início, então, assim, você vai começando a ficar conhecido, né? Entre empresas, entre os profissionais, e você vai ganhando seu espaço, né? Vai ficar como conhecido, e isso te traz mais notoriedade. E são em várias áreas, né, doutor? Na questão financeira, na questão do reconhecimento, tudo isso envolve tempo de cadeira também, né? Muda muito. Assim, a harmonização é bom, é que assim, você não trabalha tanto quanto você está na ortodontia. Né? Então você atende menos paciente, né? Você tem um faturamento melhor e você consegue gerenciar a tua vida. Né? Eu também já estou com 28 anos de formado, já trabalhei muito. Né? Quando eu trabalhava com ortodontia, eu iniciava 8 da manhã, acabava 7, 8 horas da noite. Uma hora é uma das áreas que mais trabalha, né? Era bem cansativo, posição de trabalho. E quando você vai, chega uma fala, não, eu quero uma coisa mais calma, mais tranquila. Mais leve, né? Não que seja diferente, né? A responsabilidade é até maior. Mas você consegue atender menos pacientes, você consegue ter mais tempo para você aproveitar um pouco também a tua parte de lazer também. Né? E hoje o seu tempo melhorou depois que você entrou na ROF? Bastante, mudou completamente. Hoje só quero trabalhar de manhã, eu vou, se eu não quero, só boa tarde. Aqui em São Paulo, geralmente as pessoas gostam de trabalhar mais, os pacientes vêm mais depois do trabalho. Então, assim, geralmente o período da tarde à noite é o período que eu mais atendo. Então, eu já tenho tirado a parte de manhã, que eu consigo fazer as minhas coisas pessoais, né? Atividade física, cuidar das minhas coisas, né, que eu preciso estar fazendo. E depois eu venho para cá, geralmente 2 horas da tarde, também não tenho hora para sair. Mas eu consigo controlar. Não, hoje eu quero sair mais cedo, hoje eu tenho um evento, hoje eu tenho um compromisso para às 6, né? Mas se eu precisar ficar, a gente consegue trabalhar mais essa parte também. E o que ninguém te contou, assim, quando você entrou na harmonização orofacial, que você descobriu depois que começou, assim? Cara, eu falo assim, eu acho que é a responsabilidade, né? Todo mundo fala, você tem que ter conhecimento, né, anatômico, você tem que saber de técnica, então assim, não é tão simples assim, né? Eu vou aplicar um botox, eu vou fazer um preenchimento que seja fácil, não. É a responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade muito maior. Sim. E também não é também esse, como falar, hoje virou muito glamour, todo mundo acha que a harmonização, você vai fazer a harmonização de um dia para a noite, você já vai estar perfeito, você está maravilhoso, consultório cheio. Não é assim, né? Então é também um plano de carreira. Você vai ficando conhecido, né? Você vai tendo suas indicações, então não é tão simples assim. Acordei, fiz a harmonização, estou milionário. Não é isso, não. Tem um processo, né? Tá? Então eu sempre falo com meus alunos isso, não fique comparando com um profissional que está lá na frente, com quem está começando, e não acha que também vai ser de um dia para o outro. Você vai construir a sua carreira. Entendi. E qual é o erro mais comum que você vê assim que outros profissionais fazem na harmonização? Hoje em dia eu falo que realmente essa geração nova não tem medo, né? Então às vezes não tem tanta experiência e já sai fazendo todo o procedimento. Né? Esse procedimento mais invasivos, né? Que às vezes não tem mão. Né? Então eu acho assim, você tem que ser muito correto com o que você faz, você tem que estudar. Né? Não é fazer, mesmo que eu dê a mentoria, mas assim, eu estou sempre também mentorizando, né? Com técnicas, com produtos. Então você tem que estar sempre estudando. Então você tem que ter responsabilidade naquilo que você está fazendo. Você tem que saber o que você está fazendo. E também resolver, nesse caso de alguma intercorrência, você tem que saber. Porque hoje em dia o pessoal faz, mas também não sabe o que vai acontecer depois. Né? Eu falo que procedimento estético é muito diferente de um paciente para o outro. Você pode fazer da mesma forma, do mesmo jeito, e o paciente reagir diferente. Então você tem que saber, se tiver alguma intercorrência, você tem que saber como corrigir. Então, o erro muito de profissionais é não saber conduzir, né? Resolver, né, os problemas se acontecer alguma intercorrência. Sim. E até onde você acha que a harmonização ela deve ir, até lá onde ela deve parar? Eu falo assim, a harmonização, eu falo até estética, né? Eu nem gosto de falar tanto de harmonização. Acho que a estética a gente tem que entender cada paciente é diferente, né? Sim. Tem paciente que necessita de primeiro fazer um bioestimulador, de cuidar da pele, tem paciente que precisa de preenchedores, paciente precisa de fio, às vezes um protocolo unido, todas essas técnicas, né? E tem casos que é cirúrgico. Né? Então, assim, a gente tem que o preenchedor não resolve
mais, resolver, né? Aquele paciente que está com muito derretimento facial, né? Vamos falar para paciente 60 a mais, 70 a mais, às vezes, aquele caso, a harmonização não vai ser suficiente para ele, pela expectativa que ele quer, tá? A harmonização não tem idade. Posso ter um paciente até de 80 anos e entregar um resultado desde que seja aquilo que ela queira. Esperado para a idade, Esperado para a idade dela. Eu quero todo o reposicionamento dos meus tecidos, quero estar tudo esticado, vamos dizer. É cirúrgico, tá? Não vou conseguir entregar isso para ela. Porque eu sempre falo, nunca prometa o que você não pode entregar. Né? Então, eu tenho muito na minha anamnese, eu gosto de conversar com o paciente e eu consigo entender qual que é a expectativa dele. Então, para você ter um resultado por mais eficiente você entrega, você tem que saber a expectativa do paciente, porque você pode fazer um melhor tratamento. Se não chegar ao que ele quer. Se não chegar lá na expectativa dele, ele vai achar que você não fez nada. Já aconteceu, doutor Princê, atender uma paciente, ela tem uma imagem do que ela quer na cabeça dela e devido à idade, né, devido à pele também, você não conseguir entregar aquilo e ela ficar insatisfeita? Eu sou muito cético, sou muito, como é que chama? Realista e não minto para o meu paciente. Então, por isso que eu gosto dessa expectativa de conversar com ele. Então, eu vou ver o que ele quer. Se eu acho que eu não vou entregar, se não é aquilo que ele espera, né? Eu vou mostrar meus casos, o que eu tenho, o que eu fiz. Nesse caso, eu fiz isso, é parecido com o seu. Se você vai ter um resultado assim, vai melhorar daqui uns 2 meses. Mas, assim, eu consigo enxergar o que o paciente quer. Se eu vejo que a expectativa dele é altíssima, do que eu posso entregar, eu não faço. Então, eu nunca tive, não gostei do resultado, porque eu não minto mesmo. E é importante, né, doutor, essa questão. Eu acho que o sucesso do teu resultado, dos protocolos que você entrega, é você ser real com o teu paciente, é você não iludir e você não mentir. E muitos profissionais fazem isso, né? Tem. Hoje eu recebo muitos pacientes que... Mostra uma foto ali de um resultado, fala, não, vou... eu quero vai ficar ótimo, vai ficar maravilhoso. Eu sempre falo, não compare o meu resultado com o seu. Tá? Isso aqui é o que eu entreguei para esse paciente. Eu quero entregar isso diferente também, né? Então é a questão de que a necessidade, né, de indicar para o paciente que ele precisa também tratar a pele, que só preenchedores não iriam resolver, né, o problema. Eu sempre, hoje, nas minhas palestras, congressos, eu sou speaker de uma marca, a gente fala muito de estética regenerativa. Eu comparo muito com Botox, né? Botox é preventivo. Então, quando você começar mais cedo, menos você vai ter rugas marcadas. E o mesmo caso da estética regenerativa, porque ela ajuda a você, os danos que a gente recebe de fatores tanto intrínsecos e cronológicos, né? Que a gente não tem como correr do envelhecimento, mas a gente consegue também, esses danos a gente consegue melhorar, né? A gente consegue reparar esses danos. O exossomo, que é o PDRN, que é o DNA de Samon, entrou muito para isso, para essa estética generativa. Então a gente consegue meio que retardar um pouco do envelhecimento. Então, se você começar mais cedo se cuidando, tanto com essa parte, o cuidado com a pele, né? Eu falo que o skincare, o home care também é muito importante. Lá na frente você vai estar precisando de menos produtos, né? Então, às vezes você vai usar menos ácido hialurônico, você vai usar menos fio, você vai conseguir retardar, às vezes, você precisar entrar para um procedimento cirúrgico. Então, assim, né? quanto mais cedo a gente começar a se cuidar, o resultado melhor. As pessoas o protetor solar também, né? A gente precisa usar, a gente tem que proteger a nossa pele. E as pessoas já entendem isso, essa importância de já começar mais cedo? Mudou bastante, tá? Mudou bastante. Hoje vem muito essa visão dos coreanos, né? Então, assim, tanta qualidade dos produtos que chegou, mas realmente mulheres pesquisam bastante, então elas começam a comparar muito com o perfil das coreanas. Elas cuidam muito disso, do preventivo, do bioestímulo de colágeno, né? Então já vem mudando. E isso levou para uma estética que a gente fala naturalidade. E eu sempre tratei disso, né? Eu falo assim, se pegar um caso meu de quando eu iniciei um caso agora, a naturalidade é o que eu sempre falo, não ter exageros, né? Então a gente tem que cuidar de várias partes da camada da pele para a gente justamente não ter excessos, né? E a gente conseguir controlar isso aí, trazendo um resultado natural. E existe algum rosto que não deveria ser harmonizado? Não
deveria ser harmonizado. Acho que às vezes algumas as regiões a gente consegue melhorar, né? Eu gosto de dizer ao meu paciente, eu gosto sempre de trazer eu acho que o terço superior e médio da face é o mais importante, né? Nós falamos que nossa pele ela tem um derretimento, né? A gente começa a perder estruturas, começa a perder conchinhos de gordura e a gente tem esse derretimento. Então, onde começa a marcar bigode chinês, começa a marcar marionete, o famoso bulldoguinho, que geralmente começa o incômodo, principalmente das mulheres. E tem mulher que às vezes não entende, ela, eu quero só cuidar disso aqui, só da marionete. E não é isso, a gente tem que reposicionar. Então, se a pessoa não pode fazer, não quero fazer só isso daqui, eu não vou fazer, porque eu sei que eu não vou entregar um resultado ideal. Né? Então, não é que não existe um que não possa ser feito, mas tem que ser feito com estudo, com cautela, com protocolo. Porque senão eu não vou entregar um resultado legal, eu vou pesar ainda mais o rosto dela e ela vai ficar mais infeliz. Legal. Qual decisão estética você acha assim que na verdade que você precisou dizer não, né? No momento assim. Algum paciente que eu não quis. Isso, que você acha que não necessita, né? Assim. Quando já vem alguns pacientes com já bastante harmonizado, né, eu recebo muito paciente que já fez várias vezes e eu vejo que aquela estética não tá legal, que às vezes para mim eu falo, olha, é melhor você tirar e vamos começar do zero, porque senão eu vou começar a colocar mais produto, eu vou desfigurar mais o paciente e às vezes é difícil o paciente entender isso, porque às vezes para ele aquilo tá bonito, né? Eu falo que o belo é diferente para cada um, né? E assim, eu que sou acostumado com o natural, o exagero me choca, né? Então, às vezes, se eu for colocar mais, se eu já não estou gostando do que está ali, às vezes para ele vai ficar bom, mas para mim não. Então, eu prefiro não fazer, né? Eu gosto de seguir o meu padrão, que é a naturalidade. Então, às vezes, nesse caso, quando vem assim, ou vamos começar do zero, ou a gente não vai fazer. E assim, o que você acha você acha que a harmonização muda mais? A autoestima do paciente ou a estética mesmo, o rosto do paciente? É um conjunto. É um conjunto, né? Tudo, tá? Eu recebo vários feedbacks, assim, que às vezes eu fico até meio emocionado pelas coisas que eles contam pra gente, que às vezes a gente não sente a dor do paciente, né? Eu sempre gosto de buscar quando o paciente chega para falar o que te incomoda, o que tá te deixando você triste, que você quer melhorar, né? Então, às vezes, a dor dele é muito grande, pra gente não pode ser. E depois que você faz o procedimento, que ele vê, vai embora pra casa, chega, assim, muda completamente. Então, tem gente que volta a ter um relacionamento mais saudável, tem paciente que já consegue um cargo melhor na empresa, né? Se sente tão forte, autoestima tão elevada, né? Com autoridade, que consegue mudar completamente a carreira dele. Então, isso é muito importante. Tem um peso muito forte, então, hoje tem. Eu recebo vários pacientes que, às vezes, jovens, né, principalmente homens, o meu foco é muito masculino hoje em dia, então tem caras que chegam com 28, 32, eu falo, doutor, eu preciso ter uma autoridade, porque eu mudei de emprego, mas meu rosto não condiz, as pessoas às vezes não acreditam no que eu posso entregar, porque acham que eu estou com um rostinho de moleque ainda. Então vamos deixar isso um pouquinho mais quadrado, mais marcado. Legal. Só que é uma coisa que eu gosto de falar muito. Às vezes, muitos profissionais têm pecado nisso, de vender isso para o paciente, de achar que vai deixar com o ar mais forte da autoridade, e às vezes coloca muito produto no paciente e envelhece o paciente. Hoje a gente estava conversando mais cedo, que você vê, às vezes a gente vai em algum congresso, alguma coisa, vê umas meninas que parece que estão envelhecidas, porque está com tanto produto, o rosto está tão pesado, que às vezes ela está com 28 anos, está aparentando com 40. E não é isso que a gente quer rejuvenescimento. Né? A gente quer mudar, dar uma autoridade, mas a gente não quer envelhecer a pessoa. A gente quer dar um equilíbrio para a face que passa um ar de postura e não envelhecer. Legal, interessante. Doutor, e qual detalhe você acha assim, na estética que é subestimado? Em relação a algum procedimento, eu falo assim que tem um ponto, uma estrutura que muda muito o rosto. É o mento, o queixo. Né? Às vezes nem todo paciente acha que precisa. E o perfil, né, ele muda muito, né, o rosto. Então, às vezes o paciente está com o queixo retraído e de perfil parece que ele está com o rosto encurtado. Quando você mostra para ele, né, um caso que você deu um prolongamento no mento, a pessoa já muda completamente. Logo que você faz o
faz aquilo, faz total diferença no rosto. Eu acho que é uma estrutura que é bem legal, que muda muito. Bem necessário. Bem necessário. Então, se tivesse um procedimento assim na harmonização facial que você pudesse fazer só ele para sempre, qual seria assim, um procedimento? Eu falo que o terço médio da face ele é muito importante. Então, a região de olheiras, região de bigode, nariz, muda muito o rosto, né? Te traz um rejuvenescimento, né? Então, acho que eu não ficaria sem aquele ar profundo, aquele ar de cansado. Às vezes, eu como eu trabalho muito com full face, às vezes nem todo paciente pode fazer, mas eu falo, vamos trabalhar esse terço médio da tua face, que isso vai te iluminar teu rosto e vai te trazer uma jovialidade. Então, acho que eu não ficaria sem. E o que mais te incomoda na estética, que ninguém fala? E hoje se fala bastante, né? Eu digo que hoje são os exageros. Tá? Isso acho que me incomoda tanto eu ver paciente como eu ver os profissionais. Tá? A gente tem visto bastante. Graças a Deus tem vindo essa fase da naturalidade, né? Então tem muitos pacientes removendo seus procedimentos, muitos profissionais também. E isso incomoda um pouco, né? Porque às vezes aconteceu também de deixar a harmonização um pouco desacreditada, né? Começou a virar um pouquinho de meme, as pessoas falar desarmonização, né? Demonização, porque aquele exagero, aquela transformação. Eu acho que não tem que ser transformar, tem que ser rejuvenescer. Então a gente quer trazer o rejuvenescimento com naturalidade. Então acho que é isso que é bonito. Então quando vem esse exagero, isso me incomoda bastante. Doutor, igual, por exemplo, né, um paciente que já tem um excesso de produtos no rosto e vai procurar deixar esse paciente mais natural, faz a remoção daquele produto. Por você deixar o paciente mais natural, há alguma coisa na pele que fica excessos ou precisaria de algum ponto cirúrgico para corrigir aquela pele, né? Porque ele está mais harmonizado, está com quantidade maior de produto. Quando faz a remoção e vai voltar a fazer, muda alguma coisa? Não muda porque ele já estava com esse derretimento, né? Então provavelmente a busca por deixar o rosto esticado, onde você vai colocando, não é que o produto esticou o rosto, ele já estava com derretimento e você foi colocando os produtos. Quando você vai remover, ele vai voltar como ele estava antes. Aí que é o principal, você entender o que ele precisa primeiro. Está com muito derretimento, precisa de um estímulo de colágeno, de um tração microfocado, às vezes precisa de fios, né, de tração para poder reposicionar esse tecido e depois entrar com ácido hialurônico para você precisar usar menos produto, né? Não deixar aquele ar de inflado. E tem casos que não tem o que fazer, como eu falei, é cirúrgico. Sim. Então o seu direcionamento na sua anamnese, na sua consulta é o principal. E teve algum procedimento assim que te tirou da zona de conforto? Tipo, um caso, nossa, o que eu vou fazer agora com esse paciente? Acho que os mais desafiadores são pacientes que já passaram por cirurgias, né? Às vezes fez cirurgia ortognática, então às vezes vem com um pouquinho de assimetria e às vezes a expectativa do paciente é muito grande, né? Porque ele já vem satisfeito da cirurgia, porque, né, às vezes a gente sabe que tem transformações muito grandes de paciente classe 3, paciente classe 2, que às vezes está ou a mandíbula muito projetada, né, ou o queixo muito para trás, e quando faz essa cirurgia, muda completamente, mas ainda tem aqueles pontos que incomodam, né? Então, às vezes você querer atingir essa expectativa do paciente, às vezes te deixa um pouquinho, principalmente quando tem assimetria. E teve algum erro de algum procedimento que trouxe algum aprendizado para você? Assim como eu sou muito correto, eu gosto de fazer tudo muito certinho, eu sou muito cauteloso com tudo que eu faço, né? Não tive intercorrências, mas assim, às vezes tem, não digo que é intercorrência, às vezes inchou mais um pouquinho, né? Um edema foi maior, e então isso aí às vezes você fica meio, o paciente manda uma foto, eu tô assim, ai doutor, tu acha que eu estou muito inchado, você acha que é alguma intercorrência, você acha que eu tenho que ir para o hospital? Então assim, a gente tem que saber avaliar que às vezes uma reação alérgica pode acontecer, tá? Não foi de um procedimento que você fez errado, né? Cada paciente age de uma forma, cada organismo responde de um jeito. Então às vezes quando dá essas reações, alguma coisa, quando te manda uma foto, você fala, não, vem cá, vem no consultório, deixa eu te avaliar, te passo o medicamento. Então assim, eu acho que o importante dos profissionais é saber
controlar, né? Saber acompanhar o paciente o pós-operatório, né? Principalmente paciente que nunca fez, né? Às vezes faz um lábio, vai para casa, o lábio incha muito, ele fica muito assustado, então você tem que saber conduzir. Né, e é normal. Sim, tipo assim, os lábios, quando fazem os lábios, quanto tempo fica assim, mais inchados? Até o paciente fica até 2, 3 dias. 2, 3 dias. Só que tem casos que às vezes o inchaço é muito grande. Então, assim, a gente tem que avaliar. Porque, de repente, precisa de entrar com uma medicação na veia para poder cortar esse inchaço, esse edema. Tá? Então, tudo muito vai. Sempre eu peço para o paciente, me manda foto. Né? Eu gosto de explicar, ó, isso pode acontecer. Até esse ponto é normal. Doer assim é normal. Inchar assim é normal. Ficar roxo assim é normal. Passou desse ponto, que já é um incômodo, que é uma coisa constante, que não para, que aí você já tem que intervir, você tem que saber ver para o consultório, ver se precisa remover alguma coisa, ou se precisa só com medicação, se é uma medicação só em casa, se eu preciso de entrar no hospital com alguma coisa na veia, ou se eu vou ter que aplicar. Então isso é muito importante a gente sentir. E eu gosto de pedir para o meu paciente me mandar. Então você preza por esse acompanhamento contínuo, então, sim, logo depois dos procedimentos. Me manda no outro dia de manhã, eu fiz o procedimento, no outro dia de manhã já manda mensagem. Como é que tá? Tudo bem? Como é que passou o procedimento? Como é que tá? Ah, tá assim. Me manda uma foto. Não, doutor, tá tudo normal. E eu marco geralmente 15 dias para vir pra gente fazer um retorno, para ver como é que tá. Então, assim, o acompanhamento com o paciente é muito importante. Às vezes muitas intercorrências acontecem que às vezes o próprio paciente acha que aquilo é normal, né? E vai te procurar num grau que já está muito avançado. Então a gente tem que deixar explicadinho certinho. Até esse ponto passou disso aqui, não tá. Me manda foto, vem urgente, porque quanto antes ele vir, menor a intercorrência. E é importante também, né, o paciente ter alguns cuidados após os procedimentos, né? Sim, eu entrego por escrito, eu gosto de falar, porque também depende muito disso também, né? Porque o paciente faz o procedimento, vai pra praia, entra numa piscina, às vezes hoje todo mundo tem pet, né? Todo mundo, né, tá junto, quer abraçar, quer beijar, e são coisas que às vezes pode trazer uma inflamação, uma infecção pro organismo. Então o paciente tem que entender que ele fez aquele procedimento, ele tem que ter um cuidado com ele também, porque senão isso pode depois vir a causar uma intercorrência. Doutor, assim, tem muitos profissionais, né, que uns preferem usar agulha, os outros usar as cânulas. Qual que é o que você mais usa nos procedimentos e por quê? Hoje, 90% do meu protocolo é tudo com cânula, tá? A cânula é mais segura, ela tem uma ponta romba, então é muito difícil ela perfurar uma artéria, tá? Ela pode perfurar um vaso, o vaso vai ficar roxinho. Então, assim, você tem uma segurança maior. Não que isso não possa acontecer nenhuma intercorrência com cânula, pode acontecer sim, mas ela é mais segura, tanto para você quanto para o paciente, né? Então, é domínio de técnica. Tem profissionais que só trabalham com agulha e ele tem o domínio daquela técnica que vai entregar um resultado seguro e eficaz para o paciente. Mas hoje, 90% é cânula, alguns pontos que eu utilizo agulha. Doutor, e hoje na harmonização, você vê a necessidade mais por um desejo emocional, mais por um posicionamento? O que você acha? Hoje está muita amostra, né? Eu falo assim, as pessoas hoje vivem no mundo virtual, né? No mundo virtual isso aí tá... E se comparam muito, né? Muito, tá? Então, assim, todo mundo vê, eu fiz, que um artista fez, não sei quem fez, algum amigo fez, postando. Então, assim, e isso, a estética me chama, incomoda, né? Hoje todo mundo se preocupa, né? Com filtro, né? Com Photoshop. Então, assim, todo mundo tá querendo procurar essa perfeição, todo mundo está querendo estar bem, né? Então eu acho que com isso a harmonização veio para poder, me chama tanto parte emocional, a pessoa às vezes está depressiva, acha que vai fazer um procedimento, aquilo vai melhorar, né? Tem gente profissional que aparentar mais jovem para conseguir entrar no mercado de trabalho, né? E a pessoa quer se manter jovem também para estar ali ativo, mostrando que ele é ativo, né? Estou com 60, estou com 70
faltando, mas eu posso trabalhar, eu estou bem. Então, eu não acho que não seja só por aparência, é por necessidade também e de querer estar bem, né? Eu sempre falo, quando o paciente vem muito pelo lado emocional, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu gosto de conversar. Quando às vezes vem algumas mulheres, acabei meu relacionamento, estou mal, quero dar um up, mas né? eu gosto de conversar. Você está fazendo por você ou você está fazendo pelo outro? Né? A gente tem que fazer por nós, a gente tem que querer estar bem por nós mesmos, porque eu posso fazer um trabalho lindo e ela também me sentir bem e achar, fiz isso aqui, Doutor, então eu não gostei. Então, acaba terminando precisando ali entender um pouco da mente do paciente, do que ele está pensando. Eu falo que hoje a gente quem é da área da saúde é psicólogo também, né? A gente sempre está ouvindo, a gente sempre está conversando, até durante o procedimento que eu estou fazendo, eu vou sempre conversando, tentando buscar que ele possa me soltar, que durante esse tratamento eu vou alinhando juntamente com ele aquelas expectativas, falar, é isso, é aquilo. Né? E onde você acha que termina a estética e começa o exagero? Eu acho que vai querer parecer o outro, né? Aquele paciente que vem, que te manda uma foto e fala, eu quero ficar igual. Né? Tem pacientes assim, doutor? Tem, muito. Quero ficar igual a Às vezes até o pessoal do... Mas é artista ou é tipo amigo, família? Amigo, artista, muito se compara com artistas. Né? Quero ficar assim, né? Então ele entende que o formato do rosto dele é diferente, né? A gente tem vários formatos de rosto, então cada caso a gente vai conseguir entregar. Às vezes naquela busca para aquele pessoa que tem um rosto muito oval, quer ficar um rosto muito quadrado, ele vai ficar exagerado, ele vai ficar transformado, diferente de quem já tem um rosto um pouco mais quadrado que quer melhorar o rosto. Então assim, esse é o perigo. Doutor, e você acha que todo mundo ele pode melhorar harmonizado? Pode. Também acho. Sempre a gente fala, tem algo a melhorar. Sempre tem algo a melhorar, né? Desde que seja natural. Né? Tem rostos, eu atendo uma modelo que a menina ela é maravilhosa. Quando eu olhei para ela, eu falei, o que ela quer fazer? Né? Mas às vezes não é uma correção, às vezes é o estético, é o preventivo. Né? Então entra com toxina botulínica, vamos fazer um bichimodal de colágeno para tratar aquela pele, né? Para gerenciar o envelhecimento dela. Então assim, a estética, ela todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa se cuidar. Né? E você já disse não para algum paciente? Algo que o paciente te propôs assim, que você não, esse procedimento não dá para fazer. Algum específico? Né? Quando já vem com a expectativa do exagero. Eu quero a mandíbula assim, eu quero que meu rosto fique assim, e que eu vou ver que para entregar aquele resultado, ele vai ficar desfigurado. Então eu não faço. Né? Porque assim, com quem que você fez? Eu fiz com o doutor. Né? Então quando você preza pela autoridade, como pegar todos os meus casos, entrar no meu Instagram, vai ver que é tudo muito, muito natural. Então eu não quero sair disso. Então eu prefiro não fazer. Né? Não é pensar só no faturamento, só no que eu vou ganhar. A gente tem uma postura, a gente tem um posicionamento e a gente tem que manter aquilo. E hoje quem dita a estética? Você acha que é mais o profissional ou é o Instagram? Para as pessoas se basear um no outro? Eu acho que a rede, né, o virtual, o Instagram, Twitter, então, assim, essas redes sociais faz muita comparação. Né? Acho que depois que veio os filtros, né, isso abalou mais ainda. Né? Porque a pessoa começou a postar aquela foto com filtro. Quando a pessoa ia ver ela pessoalmente, ela falava, opa, não é, porque tem um rostinho mais marcado, e a pessoa vai querer procurar para ficar com filtro. Eu tenho vários pacientes que às vezes me manda foto com filtro, eu quero ficar assim. É mesmo, doutor? Muito. Já aconteceu tipo de você deixar a pessoa igual um filtro? Se às vezes é um arte cansado, se é um lábio, se é um queixinho, você consegue melhorar. Né? Tem uns filtros que é exagerado. Então, assim, às vezes você não consegue entregar. Mas aqueles filtros que é para corrigir algumas imperfeições, a gente consegue entregar um resultado bem compatível. E questão assim de consertar erros de outros profissionais, já aconteceu com você? Já decorrências, às vezes fez com o profissional, não gostou, né, quer melhorar. Então, assim, o que eu falo, o olho clínico é muito, muito importante. Né? Eu falo que a harmonização, até eu passo para os meus alunos.
não é uma receita de bolo. Então não adianta você fazer um curso e querer replicar aquilo que você fez, né? Você tem que ter uma visão, você tem que saber o que o paciente precisa. Nem todo paciente é igual, nem todo paciente tem o mesmo formato de rosto. Então quando você tem essa visão clínica de que, ó, esse ponto aqui vai ficar legal, nesse aqui você precisa trabalhar também, você vai entregar um resultado de referência. E às vezes o paciente chega, eu quero fazer, como eu falei, tá com o rosto derretido e quero fazer só mandíbula ou só o queixo. Não vai ficar legal. O paciente vai fazer e não vai gostar. Então mesmo que ele venha com uma queixa, você tem que mostrar que a queixa dele não é a solução. A solução dele é buscar, levantar o rosto dele, reposicionar tecido ali, que vai trazer o resultado que ele deseja, e não imediato. Então eu recebo muitos pacientes que já está com derretido, colocou muito produto marionete, colocou no bulldoguinho, caiu mais ainda, aí eu fiz, mas piorou, porque não levantou o rosto. Então eu recebo muito isso. E nesse caso, você daria que dica para a pessoa fazer? Se ela já vem com esse derretimento? Se está pesado, se eu vejo que tem muito produto, tirar e começa do zero. Vamos faz todo o tratamento de pele, né? Volta tudo. Vamos pegar pontos estratégicos. Se precisar de fios, vamos usar fios para você ter um resultado legal. Você acha assim que o rosto ele mente ou ele entrega uma insegurança? Insegurança ou segurança? Insegurança. Insegurança? Passa. Tem gente que principalmente mulher, né? Quando tem aquele ar mais delicado, aquele mais menininha, às vezes aquela sensação te passa. E quando você faz um procedimento, não é que você vai deixar a mulher com o rosto masculino ou com exagero, mas ela tem um pouco mais de autoconfiança. E você acha que a harmonização ela empodera a pessoa ou ela padroniza? O mercado de hoje, né? A gente fala, o padronizamento é aquele exagero, né? Que deixa todo mundo igual, com a mesma mandíbula, com o mesmo queixo, né? Com o mesmo nariz, com o mesmo volume de lado. Isso é padronização. Mas a harmonização correta não. A harmonização correta ela vai te deixar melhor, vai trazer um empoderamento e vai te trazer um rejuvenescimento. Tá? Não vai te padronizar. O erro de padronizar é quem faz sempre seguindo aquela receita de bolo. Né? Mas esse não é o intuito da harmonização. Tá? Não é deixar todo mundo com a mesma mandíbula, deixar todo mundo com o mesmo queixo. Você tem que entender o teu paciente, o formato do rosto que ele tem, para você entregar um resultado que seja natural. Agora, você consegue deixar todo mundo do mesmo jeito? Consegue, mas esse não é a harmonização correta. E hoje, assim, que dicas você daria, doutor, para quem quer iniciar a fazer procedimentos? Qual que seria o primeiro passo? Procurar um profissional que ela se identifica, né? Eu falo principalmente, se você quer o natural, você não vai procurar um profissional que esteja com o rosto exagerado. Sim. Esse já é o primeiro passo. Até porque, né, ele gosta daquele exagero. Então você tem que identificar o que você quer com o seu profissional, porque ele vai te entregar aquilo que ele está te passando, né? E realmente sentar, conversar, falar as tuas queixas, o que te incomoda, né? E começar com botox, começa com bioestimulador, começa com alguns pontos de reestrutura, com o ácido hialurônico. Não, mas eu quero fazer um full face, eu vou ficar totalmente diferente? Não, tá? Eu falo assim, às vezes as pessoas têm muito medo de full face, que é o preenchimento com o rosto todo, né? Não é a quantidade de produto que vai te deixar deformado, é onde você vai colocar. Às vezes com 4 ml tem profissional que deixa o rosto totalmente desfigurado, e tem profissional que coloca 10, 15, 20 que deixa com o rosto natural. Então você passar com um profissional que entenda os seus pontos, onde vai te iluminar teu rosto, né? Eu gosto de falar que a minha técnica é eliminar as sombras, onde está batendo sombra, tá dando aquele aprofundamento, deixando aquele rosto caído, é naqueles pontos que a gente vai fazer. Isso vai te iluminar teu rosto, vai te transformar, vai te trazer um rejuvenescimento. Sim, doutor, e hoje você vende muito pelas redes sociais? Muito. Eu falo que o Instagram hoje é o nosso carro-chefe. Tá? Eu tenho muito de... Eu acho que eu falo que o mais importante, a gente fala que é o boca a boca, né? Mas muitos pacientes vêm através das redes sociais. Se ele gostou, ele vai te indicar para outras pessoas. Então você tem que ter um posicionamento dentro das redes sociais, né? Eu falo assim, você tem que entregar resultado,
mostrar resultados, né, bons, que é ali que a paciente vai te conhecer, né, no teu dia a dia, né, o paciente vai se identificar com você também, então você tem que também estar postando ali coisas do que você faz, do que você gosta, né, sua atividade física, então você consegue conhecer o profissional ali pelo Instagram também. Então, além do trabalho dele, você vai sentir como que a pessoa é, né? Lógico que hoje a gente fala que o Instagram também, né, mostra o que quer, né, mas você consegue filtrar alguma coisa, né? entregar a essência tua, né? Hoje meus pacientes todos chegam, doutor, você é igualzinho o jeito que você é, como é que chama? Fisicamente, o jeito que você fala, a tua postura, como você conversa, né? Como quando você está no Instagram conversando com alguém. Então, sim, a gente tem que ser, eu falo, o mais natural possível em tudo. A gente tem que ser, tem que ter a nossa essência. E o paciente vai entender isso, vai se conectar com você e você vai criar uma confiança com o paciente que ele não vai te largar mais. Que legal, doutor. E essa questão de você atender os modelos, pessoas artistas, isso também te dá credibilidade em certos pacientes, assim? Sim. As pessoas gostam muito disso, né? Nossa, atendeu tal artista, atendeu aquela celebridade, atendeu um cantor, um modelo. Então isso te passa a autoridade, não que seja o mais importante. Doutor, você nos apresentou, né, sua clínica e você falou sobre uma máquina que te ajuda, que te auxilia, né, sobre conhecer melhor a pele do paciente. Qual é o papel dessa máquina? É o scanner facial, né? Eu falo assim que ele é bom porque todo paciente chega, eu faço antes dele fazer um tratamento. Quando ele retorna, depois de 30 dias, 60 dias, né, ou às vezes até mais tempo para poder avaliar, a gente consegue identificar diferenças, né? Porque às vezes tem paciente que fala, não sei se às vezes viu só o resultado, né, do rosto, de onde tirou a profundidade, de onde a gente conseguiu melhorar, né, projetar o rosto dele, mas não viu a qualidade da pele, né? As pessoas hoje têm muito cuidado com isso, né? Tem preocupação, será que minha pele está hidratada, será que minha pele está boa, será que como é que tá as manchas? E às vezes quando você faz esse tratamento, elas não conseguem identificar tanto. E esse scanner ele mostra direitinho, com cada sessão que eu vou fazendo, ele vai mostrando o que melhorou. Né? Se melhorou mancha, se melhorou poros, se melhorou hidratação. Então essa máquina ela consegue mostrar para o paciente que realmente teve melhoras. Aí ela fica mais empolgada em continuar com o tratamento, de fazer um home care em casa, que também é muito importante para potencializar os nossos resultados, né? E a gente consegue nessa máquina estar mostrando. Esse é um diferencial da sua clínica, né? Porque acho que poucas clínicas ainda têm essa tecnologia. Sim, hoje ainda não são todos que têm esse acesso a esse scanner, né? Mas é muito bom. E para mim também que dou palestra, então assim, né, você vê a palestra, eu pego o caso, mostro como que, além de melhorar fisicamente, a estrutura da pele, como os resultados que estão tendo. E aí você fala sobre as palestras. Hoje você palestra, faz a mentoria aqui na sua clínica também? Eu tenho minha mentoria, que é uma vez por mês, né? E eu tenho as palestras para as empresas que me chamam, né? Então, assim, sempre que tem congresso, CIOSP, FUFACE, SBTI, alguns outros congressos fora, a gente vai apresentar, aquela empresa chama, né? Que é o produto que eu uso dela, e eu vou mostrar casos que eu fiz com aquele produto, né? Que região que eu trabalhei, para os alunos, para os profissionais que estão lá, ver o resultado que eu tenho com aquela marca, usando a minha técnica. Sim, você acha que isso ajuda assim na sua credibilidade fazer esse tipo de trabalho? Isso é muito importante, que eu estou mostrando conhecimento, né? Estou dividindo conhecimento com outros profissionais, então tanto para eu ter mais profissionais que queiram fazer curso comigo, e até mesmo para os pacientes. O doutor, ele dá curso, ele palestra, ele sabe, né? Ele sabe o que ele está falando, então ele vai me entregar o resultado que realmente que ele mostra lá no Instagram, antes depois dele, ele vai entregar um resultado bom, porque ele é referência na área, né? Isso é bacana, né? E assim, hoje a sua mentoria é você, doutor Kaique, mais alguma outra pessoa? Sou eu, doutor Kaique e a doutora Patrícia. Nós somos em 3, nossa mentoria realmente é a mentoria VIP, tá? A gente não coloca
coloca muitos alunos no nosso curso, que a gente quer dar total orientação para aquele aluno, para ele poder sair daqui confiante, né, tendo certeza no que está fazendo, né, diferente de muitos cursos que eles colocam muitos monitores, e o próprio profissional que o aluno procurou para estar não está ali o tempo todo com ele. Então a gente está ali o tempo inteiro, pegando na mão, mostrando, fazendo como é que faz. Montamos também depois um grupo de apoio, depois que o cara estou em dúvida, o que eu faço nesse caso, o que eu coloco nisso aqui. Então a gente está sempre apoiando ele mesmo, depois que ele orientando, né, que acabou o nosso curso. Que legal. Doutor, e assim, você daria alguma dica para quem quer começar nessa área de harmonização? Como eu sempre falo, a harmonização facial ela evolui cada dia. Então, muita tecnologia, técnicas novas, produtos novos. Então, eu acho que vai ser uma junção, tá, da estética regenerativa com a estética que nós já temos, que é os reposicionamentos de tecidos, os injetáveis. Então, eu creio que quanto mais a gente puder utilizar menos produtos e fazendo com que esse rejuvenescimento seja mais natural, esse vai ser o segredo. Eu falo que a naturalidade hoje é a evolução da estética, é o hoje e a evolução para sempre. Bacana, doutor. Então, gente, queria te agradecer, né, por esse momento, por todas essas dicas, conhecimento que você passou, né? Foi muito bom pra gente, né? A gente aprendeu bastante com você aqui nesse momento. Eu acredito que para as pessoas que vão assistir vai ser muito construtivo também. Então a gente quer te agradecer, desejamos sucesso para a sua trajetória, para a sua mentoria, para a sua clínica também, que é muito bonita aqui na Paulista, né? Então, assim, muito legal. Então desejamos sucesso para você aí. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar podendo falar aqui, conversar com profissionais, né? Quem aprendeu, quem tiver alguma dúvida, pode me seguir nas redes sociais, pode me chamar, estou sempre aberto para poder explicar. Quem tiver dúvida em querer entrar para esse mundo da harmonização, manda mensagem aí que a gente... Tem a mentoria aí pra gente, né? Tem, quem sabe a gente não vai para aí também, né? Mas estamos aqui para disposição para vocês, se quiserem tirar qualquer dúvida comigo aqui. Tá certo, muito obrigado, doutor. Obrigado então é isso. Obrigada, pessoal. Curte, comenta e assiste esse nosso novo episódio. Tá certo, vamos deixar aí os recortes para vocês no Instagram, para vocês acompanharem, deixar o Instagram do Dr. Erlon para vocês também. E muito obrigado por ter assistido até aqui.